E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então as videoaulas de teoria da comunicação. Lembrando que a gente vai começar com algumas aulas ainda já feitas em 2021 e depois eu vou sempre colocar para vocês as aulas que já estão inclusive no YouTube, que foram do ano passado, porque o conteúdo é muito recente, tá? E eu vou explicando para vocês na nossa comunicação, no nosso grupo de WhatsApp, como é que a gente vai estudar essas aulas, tá legal? Mas o conteúdo já está pronto, e inclusive a gente só precisa começar a passar essas informações para vocês, porque teoria da comunicação é algo que eu particularmente sou muito apaixonado, é uma das minhas disciplinas há muito tempo nas faculdades, então é algo que me fascina muito e eu espero que vocês também gostem tanto quanto eu. Por quê? E aí, rapidamente, uma contextualização, tá? Porque teoria da comunicação tem tudo. Vocês que estão começando o curso de comunicação estão vendo que a gente tem muita coisa acontecendo hoje em 2021 por conta desse cenário de pandemia, por conta de toda essa nova realidade, mas se eu disser para vocês que os efeitos dessas coisas que estão acontecendo têm uma raiz histórica e que essas raízes históricas estão cada vez mais ligadas aos atuais veículos de comunicação e fenômenos de comunicação, vocês não iriam acreditar. Hoje a gente vai começar, inclusive, a falar para vocês sobre a primeira e a primeira parte, na verdade, das teorias de comunicação, que é a teoria hipodérmica. Lembrando que nós estamos começando um curso e esse curso ele pretende mostrar para vocês de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais divertida até do meu jeito de falar, que teoria da comunicação e as teorias em geral, elas não são chatas. Elas só são trabalhosas, você precisa se dedicar. E existem muitos conceitos que são fáceis, mas que na verdade acabam se tornando muito complexos quando a gente não presta atenção, por exemplo. Então eu vou tentar sempre ilustrar essas aulas de modo que vocês possam ouvi-las numa espécie de podcast, por exemplo, ou vocês possam visualizá-las através dos seus dispositivos, pelo celular, pelo notebook, tanto faz. Eu vou tentar facilitar o mais próximo possível do meio que vocês estão usando para que a gente consiga falar, tá legal? Bom, precisamos então começar a entender como que as teorias da comunicação, como que a comunicação surge de forma teórica. Rapidinho, tá? Nós estamos começando com esses estudos a partir do século XX, a partir especificamente da década de 20 do século 20, 1920 para frente. Mas Arnaldo, veja bem, não tinha nada antes disso, antes tudo era mato, antes tudo era mato. É que na verdade, pessoal, os estudos de comunicação se confundiam com os estudos de sociologia, tá? Os campos que pesquisavam alguma coisa e que tinham pessoas falando sobre comunicação, até porque é algo tão mecânico do ser humano, o ato de falar, pensar e transmitir as informações, é algo tão mecânico, tão biológico para nós, que a gente para de entender, para de prestar atenção em que momento este movimento biológico acaba sendo um movimento social. Então os primeiros estudos foram estudos na base da sociologia, da filosofia. Mas a partir dos anos 20, nós estamos lidando com outro tipo de contexto. Nós estamos no período que a gente chama de período entre guerras, final da Primeira Guerra Mundial e o começo do que vai vir a ser a Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945. Então, vamos colocar, de 1919 até 1938, 39, já se vão aí um período bem grande, em que eu tenho uma efervescência social acontecendo, eu tenho em larga escala o surgimento de veículos de comunicação de massa, e o principal deles é o rádio. Eu tenho uma popularização dos meios de comunicação impressos através das revistas e dos jornais, tá? Que eram restritos a elites dominantes, mas que agora começam a entrar nas mãos das pessoas, que as pessoas começam a ter poder aquisitivo para comprar revistas, para comprar jornais. Mas basicamente nós estamos lidando com a década de 20, quando a rádio começa a se transformar no grande veículo que vai transportar as informações. Ela vai ser, então, o quê? A teoria hipodérmica.
ela vai representar uma primeira reação de estudiosos, de pessoas analisando o efeito dos veículos de comunicação de massa na sociedade, na cabeça das pessoas. E às vezes, de uma forma até meio que simplista, meio que navalha de Ockham. Aquilo que é o mais simples normalmente é o mais correto. Então, de uma maneira geral, a gente está lidando com um tipo de teoria que não demandava tanto esforço para as pessoas compreenderem. E ela tinha problemas, como eu vou mostrar. Mas até então, por um certo tempo, ela foi a grande teoria que conseguiu congregar e explicar para quem estava entrando em contato com os estudos de comunicação daquela época o que estava acontecendo naquele momento. É a mesma coisa de hoje em dia uma pessoa tentar entender ou tentar explicar para vocês o fenômeno da comunicação de massa nas redes sociais. Basicamente é isso. Você estava começando naquele momento a descobrir essas informações, as reações das pessoas, e você não tinha tanta informação disponível. O que tinha naquela época eram os livros, que obviamente eram a base do conhecimento. O conhecimento não era lastrado, era restrito, os livros eram caros, as produções editoriais eram caríssimas, mas eu tinha o quê? Uma popularização dos meios. E de que forma que essa popularização acontece? De uma forma meio que hipodérmica, ou seja, meio que de injeção. O que diz então a teoria hipodérmica? Ela considera essencialmente que há uma propaganda, que a propaganda exerce um tipo de poder diante da sociedade e que essa propaganda influenciada, jogada nos meios de comunicação de massa, de tal forma entra na cabeça das pessoas, tá? De uma maneira como se fosse uma agulha penetrando o cérebro humano e injetando na cabeça das pessoas o que os veículos de comunicação de massa gostariam que elas soubessem naquele momento. Essa teoria hipodérmica vai analisar os efeitos sobre a sociedade exposta à mensagem. Os efeitos de uma sociedade que começa a receber as revistas, a propaganda através das revistas, que começa a ouvir o rádio e começa a ser influenciado a comprar através do rádio ou acabar se influenciando porque leu uma propaganda de um elixir milagroso que garante virilidade, que garante saúde, que garante algum tipo de benefício porque olhou uma propaganda dentro de uma revista. Ou seja, é uma espécie de injeção de informação na cabeça de alguém. Daí o nome hipodérmica, dentro da pele, para baixo da pele. A gente, claro, tem as matrizes disso. Isso não surge do nada. Isso simplesmente não aparece do nada. Calma. Para esse pensamento oitocentista, eu vou colocar aqui oitocentista do século XVIII, de 1800, nós estamos diante de quais cenários históricos? Revolução Industrial, quando os homens começam a colocar as máquinas na produção dos seus produtos. O produto manufaturado deixa de acontecer e ele vai dar lugar à máquina a vapor. A máquina a vapor com todas as suas evoluções, com todas as suas inovações, no transporte, na indústria, na produção dos bens de consumo. Quando a máquina a vapor acaba também gerando eletricidade, e a eletricidade vai ganhar, a geração de energia vai ganhar também as ruas, eu tenho uma mudança de comportamento social. Eu tenho uma mudança até de comportamento humano, que as pessoas ficavam nas ruas ainda sob luz de velas, né? Mas aí vem a energia elétrica e que me dá uma iluminação noturna, que me dá mais garantia, mais tempo para ficar acordado, mais tempo para ir para a rua e mais tempo para eu me sociabilizar. A industrialização, a revolução desses meios acaba fazendo com que algumas evoluções de pensamento surjam nesse âmbito, surjam nesse caldeirão de informações que está acontecendo. E esse período vai de 1880 até 1930. Esse período de modernização é um período muito rápido, muito parecido com o que está acontecendo hoje. A internet que surge no Brasil em 1996, ela se radicaliza nos últimos tempos. Nós estamos vivendo uma nova mudança, uma nova era do vapor, só que uma era digital, no final de um século e começo de outro. Há também alguns processos sociais que vão fazendo com que haja uma modificação
do posicionamento das elites em relação às pessoas. Esses processos provocam a perda da exclusividade por parte das elites que se veem expostas às massas. As massas trabalhadoras começam a pensar e começam a haver movimentos reacionários à exploração. Esses movimentos que vão questionar a autoridade. Ou seja, as pessoas começaram a pensar na sua importância enquanto massa de trabalho, enquanto massa humana como um todo. Há um enfraquecimento também dos laços familiares. Essa família que vinha, né, de um pai e uma mãe que tinham os filhos e que trabalhavam para um patrão, um senhorio, começa a se ruir. Começam a acontecer umas outras mudanças, inclusive no âmbito da sociedade, na questão religiosa. Surgem outras religiões, a Igreja Católica não é mais hegemônica, outros movimentos começam a surgir como alternativas à Igreja Católica. Nós estamos diante de várias sociedades, tecidos sociais que começam a se dilatar e começam a criar outros tipos de tecido social. Então, de uma maneira geral, esse período é muito fértil para o surgimento de veículos de comunicação, que a tecnologia está atrelada a isso justamente, e que esses veículos de comunicação começam a colocar na cabeça das pessoas alguns conceitos. Agora, é bem verdade que no primeiro momento a hipodermia vai falar sobre a questão da propaganda. Mas não se esqueça que nós estamos lidando com elites. E essas elites dependem de um domínio social. Nós estamos lidando também com o quê? Um domínio político dentro dos meios de comunicação de massa. Para controle de quem? Da massa social como um todo. Ou seja, há um tipo, sim, de isolamento do indivíduo dentro da massa, porque ele começa a ver que toda evolução está acontecendo e ele acaba tendo uma espécie de solidão diante de todo aquele movimento que está acontecendo. Porque tem muita informação surgindo, muita coisa. E ele acaba fazendo com que ele seja um fator isolante. Ele está dentro de uma espécie de conjunto social, mas ele não se considera como massa. Ele não tem exatamente uma identidade. Ele vai se tornar algo sem forma. O isolamento do indivíduo na massa é o fator que explica em grande parte o realce que a teoria hipodérmica atribui às capacidades manipuladoras dos primeiros meios de comunicação. Eu não tinha o conceito de massa naquela mão, naquele momento. Eu tinha o quê? Um conceito de indivíduo que estava perdido. Então, se ele fosse atingido pela minha informação, pela minha teoria, pela minha ideologia, ele ia automaticamente respeitar e ia aceitar essa forma ideológica que eu estava colocando na cabeça dele. Esse pensamento político, filosófico, que predomina na Europa lá no começo do século XX, concebia a massa como algo desconectado de laços comunitários. Eu não tinha uma massa como sendo somente aquele morador de um grupo que pertencia a uma sociedade. Eu considerava a massa um grupo de indivíduos amorfos, que todos eram iguais. Eu não respeitava naquele momento os veículos de comunicação que as pessoas podiam ter suas opiniões. Sim, todos eram iguais. Não haviam grupos. Todo mundo era ser humano. Não haviam grupos que poderiam automaticamente ter mais ou menos opinião diante de um cenário. Todo mundo era igual. Às vezes, voltando-se contra esses mesmos laços, resultantes da desintegração das culturas locais, e no qual as funções comunicativas são necessariamente impessoais e anônimas. Veja, naquele momento a comunicação ela deveria ser automaticamente mais próxima das pessoas, mas ela era tratada de forma geral, de forma amórfica, de forma que não tem uma ideia geral de contexto. Eu vou ter uma audiência passiva. Eu vou considerar que é uma audiência indefesa. Que tudo aquilo que eu, que sou um grande detentor de uma grande ideia, se eu colocar no meu veículo de comunicação, as pessoas vão aceitar aquilo de cima para baixo, sem pensar e sem processar a informação. E, infelizmente, não é bem assim que funciona. Wright Mills, que é um sociólogo, inclusive, escreve, faz uma definição, né, do que eram naquela época os indivíduos naquela época, no começo da hipodermia. Né? Cada indivíduo é um átomo isolado que reage isoladamente às ordens e às sugestões dos meios de comunicação de massa monopolizados. É como se cada um de nós fôssemos um átomo que faz parte de uma massa qualquer. O grande problema é que até então não se sabiam que a massa só é constituída de átomos unidos. E uma vez que esses átomos estão unidos, eles não deixam mais de ser unidos. Eles vão se unir para formar uma identidade, para formar um objeto, para formar um produto. Naquela época, já
o pensamento hipodérmico não levava isso em consideração. Até porque não se tinham pensamentos contrários a isso. Se as mensagens da propaganda conseguem alcançar os indivíduos que constituem a massa, a persuasão é facilmente inoculada. Ou seja, não importa para mim de nenhuma forma naquele momento, tá? Os grandes veículos de comunicação de massa não levavam em consideração essa pessoa como sendo um indivíduo. Ele era a massa. Ele era um indivíduo que estava sozinho, isolado, que ia receber a informação, a sua injeção de informação, do mesmo jeito que todo mundo. Mas é claro que aí é um pensamento muito comportamental, behaviorista, que a gente vai chamar na filosofia, né? E o século XX faz com que o comportamento behaviorista acaba se tornando emergente, né? O modelo comunicativo da teoria hipodérmica funda-se na psicologia behaviorista, comportamental, desenvolvida no começo do século XX, que estuda o comportamento humano considerando a relação entre estímulo e resposta. Quando eu falo, você responde. Se eu digo sim, você diz que não. Quando eu digo claro, você diz escuro. Essa reação é que, de uma maneira ou de outra, mantém a sociedade como um todo. Se eu falo, você escuta, né? Se eu digo que isso é uma ordem para ser dada, você vai lá e executa essa ordem. Veja, de novo, é um comportamento que, de uma maneira geral, simplificava tudo, na vara de Ockham. Simplificava todas as formas de teoria. As premissas forneceram as convicções sobre a instantaneidade e a inevitabilidade dos meios de comunicação sobre a massa. Os meios eram inevitáveis, eles só simplesmente existiam e controlavam as informações. Nessa perspectiva, os estímulos que haviam até então não produziam respostas, não eram os estímulos que não produzem respostas não são estímulos. É uma resposta, e uma resposta tem necessidade de ter sido estimulada. Uma resposta não estimulada é como um efeito sem causa. Era uma outra coisa também, meio que tábula rasa. Se as pessoas não reagissem àquilo, se uma propaganda lançada num jornal de um produto para pasta de dente, por exemplo, não vendesse na questão de semanas subsequentes, aquele produto morria. Por quê? Porque a injeção de informação não deu certo na cabeça das pessoas. Vou criar uma outra propaganda para fazer com que as pessoas aceitem aquela informação. Era basicamente esse o pensamento. Tirava-se um produto, criava-se um novo igual, mas com uma nova roupagem e colocava no mercado. Criava uma nova propaganda e aquilo fazia com que as pessoas ficassem observando. Vendeu o produto? Vendeu. Então a propaganda está correta. Era um estímulo. Veja, há muitos problemas em cima disso. Muitos problemas. Não somente na questão teórica, mas na questão até do comportamento humano. A proposição dessa teoria hipodérmica, ela deve ser relativizada por uma série de aspectos. Relativizada, ou seja, deve ser criticada. E vamos lá às críticas à teoria hipodérmica que devem ser feitas, basicamente. Primeiro, e aí tem um outro filósofo, outro sociólogo, que é o Fritz Bauer, que também é um cara que estudou a teoria hipodérmica e que falou em várias publicações dele, mas em 64, especificamente num dos artigos que ele faz falando e criticando a teoria crítica, inclusive, que a gente vai falar sobre ela no futuro, diz o seguinte, que durante o período da teoria, a maior parte dos efeitos não são estudados, mas são somente tidos como certos, o que eu acabei de falar para vocês. Se a informação chegava, se o estímulo chegava, e era lançado, estava correto, era aquilo mesmo. Tive uma reação. Pessoas começaram a comprar. Funcionou o problema. Era isso. Não se havia uma crítica, não se havia um pensamento. E por que não deu certo? Era simplesmente sim ou não. 2. Há uma descrição, essa teoria tem uma descrição muito simplificada da sociedade de massa, principalmente suas características fundamentais. Ela não comportava, por exemplo, o isolamento dos indivíduos. Ela não considerava que um indivíduo que estivesse, por exemplo, morando longe, não ia ser atingido. E ia ter uma reação diferente. Criavam-se então propagandas que eram localizadas e focalizadas para aqueles moradores dos grandes centros. Mas se tivesse uma pessoa que morasse no interior do país, eles consideravam que aquela pessoa ia ser impactada. Não. Aquela pessoa ia ter uma outra reação. Que com os outros estudos a gente vai começar a entender que essas outras pessoas também têm opinião. Mas ele não levava em consideração a diferença de classes sociais. Não levava em consideração a diferença, por exemplo, de classes econômicas. Não levava em consideração a diferença das classes religiosas. Ele considerava todo mundo igual como um todo. Outra, não considera a complexidade dos estímulos e tampouco a heterogeneidade das respostas. As respostas, eles consideravam que não eram heterogêneas, eram simplesmente homogêneas. As pessoas respondiam iguais. E na verdade não é isso. Cada pessoa vai opinar de um jeito diferente. Ela vai
até poder levar em consideração aquela informação, mas de uma certa forma ela não vai ser controlada totalmente por aquele meio hipnótico. Ela vai criar uma opinião própria. Essa teoria também vai desconsiderar o contexto em que esse estímulo está ocorrendo. O rádio, principalmente comunicação de massa da época, era um fenômeno recente, ao qual a sociedade não estava plenamente habituada. Eles acreditavam que a propaganda atingia a massa e, considerando que o poder de penetração do rádio era grande, todo mundo ia aceitar aquilo como verdade universal. E não. E a gente sabe, inclusive, de dissidências, inclusive, que haviam na própria Alemanha nazista, por causa da influência do poder da Alemanha nos meios de comunicação. Então havia uma série de críticas que eram feitas. E há uma última crítica, né? E a maior. Esse contexto que ela acontece é que essas estratégias hipodérmicas foram utilizadas por governos, por estados totalitários, por regimes, sociedades que estavam, de uma certa forma, querendo se reconstruir de formas totalitárias, de formas dominantes, como o nazismo, o fascismo, no Brasil o integralismo, enfim. Há toda uma ideia de que a teoria hipodérmica vai trabalhar a serviço de quem? Daqueles que detêm a informação, dos estados totalitários. E aí vem a crítica, porque as pessoas nem sempre vão reagir de forma pacata a essas informações que o governo está colocando. Elas vão ser críticas a esse tipo de movimento. Terminando, né? O início dos estudos de mídia, ou seja, de comunicação, foi muito desordenado, foi muito desorientado, porque não havia realmente estudos sobre isso. O que haviam era uma espécie de coquetel dos estudos sociológicos, tá? Muitas dessas denominações teóricas foram atribuídas posteriormente. Bala mágica, teoria da bala mágica, vocês procurarem também no Google, teoria da influência seletiva, tudo isso quer dizer teoria hipodérmica. Acontece que ela se desenvolve, de uma maneira geral, não seguindo o método de uma ciência em desenvolvimento, no qual os pesquisadores testavam preliminarmente as proposições de seus antecessores. Ela era a primeira. E foi através dela que começaram a surgir outras teorias, outras críticas. Ela é a primeira teoria, é a primeira corrente de pesquisa que vai falar sobre teoria da comunicação e que de uma maneira ou de outra vai servir de base para tudo aquilo que a gente vai conversar durante este ano. Tá legal? A gente vai falar na semana que vem sobre mais críticas à teoria da comunicação, à teoria hipodérmica, mas que fica exatamente esse contexto. Ela foi a primeira, ela foi o estopim, o ponto de partida para tudo aquilo que a gente vai considerar como teoria da comunicação. Tá legal? Ficou bem extenso, mas veja novamente esse vídeo quantas vezes você puder para gravar bem esse conteúdo que é importantíssimo, tá legal? A gente se vê, pessoal, semana que vem, se Deus quiser. Cuidem-se. Até lá. Um grande abraço.